8%, cotada a R$ 3,266. Criminosos armados roubaram cofres de uma seguradora de valores em Marabá, no sudeste do Pará. Na fuga, os bandidos incendiaram 2 caminhões da rodovia Transamazônica. A polícia acredita que se trata de uma quadrilha de São Paulo. Até o momento, não há informações sobre feridos e nem o valor levado. Policiais israelenses mataram um palestino que tentou atropelar guardas de fronteira num campo de refugiados em Jerusalém Oriental. Um outro suspeito que estava no carro acabou ferido pelos disparos. A violência na região já provocou a morte de 223 palestinos e 34 israelenses desde outubro de 2015. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,31% com 59.802 pontos. A Bolsa Americana não opera hoje por causa de um feriado. O euro vale R$ 3,641, valorização de 0,15%. No horário de Brasília, 10h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN São Paulo. Apresentação: Fabiola Cidral. 10h30. CBN. Eleições 2016. Estamos a menos de um mês da hora que você terá que ir lá na urna escolher o seu candidato, quem você quer no comando dessa cidade. E a CBN te ajuda nessa missão, ouvindo aqui os 11 candidatos à Prefeitura de São Paulo até o dia 13 de setembro. Vamos receber aqui no estúdio da CBN esses 11 candidatos. As entrevistas começam agora às 10h30 da manhã, vão até às 11 horas da manhã no estúdio. Estamos transmitindo também via Facebook, as câmeras aqui do estúdio da CBN estão transmitindo via Facebook. No site também da CBN, você pode acionar aí o site da CBN e acompanhar essas imagens e o áudio. A entrevista é acompanhada pela agência Lupa, que também depois faz a checagem dos dados que são aqui passados pelos candidatos e depois conversa com a gente. Mas você, ouvinte, é o nosso convidado especial e você pode mandar sua pergunta. O que você quer saber dos candidatos à Prefeitura de São Paulo? Mande aqui, fabiola.cidral@cbn.com.br. O Thiago Barbosa também recebe pelo WhatsApp. Qual o número aí, Thiago? Basta mandar mensagens para o 999 11 9981. A ordem das entrevistas foi definida através de sorteio com representantes dos partidos e hoje é a vez do candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, João Dória Júnior. Ele é paulistano, tem 59 anos, empresário, publicitário, apresentador de TV. Na carreira política foi secretário municipal já aqui de São Paulo, secretário municipal de turismo na gestão de Mário Covas, isso em 1983. Foi presidente também da Embratur no governo Sarney, é filiado ao PSDB desde 2001 e disputa pela primeira vez um cargo. Na última pesquisa Datafolha de intenção de voto, ele aparece na 5ª colocação, com 5% das intenções de voto. E ele está aqui no estúdio ao meu lado. Olá, candidato João Dória, bom dia. Fabiola, bom dia. Thiago, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Bom, uma pergunta até que apareceu bastante aqui também pelos nossos ouvintes. O senhor é um empresário bem-sucedido, né? Milionário, segundo a sua declaração de imposto de renda, um patrimônio declarado de quase 180 milhões de reais. Já foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, ou seja, tem essa repercussão na elite brasileira. Por que o senhor está disputando um cargo que, como diz o próprio prefeito Haddad, é um cemitério de políticos? Bom, eu não concordo com essa posição do prefeito Fernando Haddad, embora eu respeite. Eu gosto de política, eu sou filho de um político, meu pai foi deputado federal, cassado pelo golpe de 64, foi exilado, eu fui para o exílio com ele, Fabiola, fiquei 2 anos no exílio, depois voltamos, minha mãe, meu irmão e eu, meu pai seguiu os 10 anos de exílio. Então sempre gostei muito de política, embora tenha conduzido a minha vida para o setor privado. Com um hiato, durante 7 anos eu atuei no setor público, conforme você mesmo fez aqui a menção. Eu fui secretário do Mário Covas, secretário de turismo, eu comandei a Paulistur, que hoje chama-se SP Tours, e depois fui presidente da Embratur, muito jovem, com 23 anos fui secretário, depois com 25 fui presidente da Embratur. Foram 7 anos de vida pública e voltei para o setor privado, onde cumpri a minha longa trajetória, 45 anos aí de trabalho, estou com 58 anos. Eu gosto de São Paulo, sou apaixonado pela cidade, filho de nordestino, meu pai era baiano, mas aqui eu ganhei tudo, ganhei a minha família, minha esposa, meus filhos, amigos, a oportunidade de trabalho e gosto muito de São Paulo. E hoje eu posso ajudar, posso contribuir com a minha experiência do setor privado, a minha experiência também dos 7 anos de vida pública para melhorar São Paulo. E cá entre nós, muito triste
o que a gestão do PT vem fazendo em São Paulo, da mesma forma que fez pelo Brasil. E eu quero ajudar São Paulo a ser uma cidade melhor, mais justa, principalmente com a população da periferia, a população que sofre mais com o destempero e a falta de atenção da prefeitura. Bom, nessa sua, não é uma estreia, mas de certa maneira uma estreia, né, numa campanha política, na verdade é uma estreia, porque é a primeira vez que o senhor concorre, né? Eleitoralmente, sim. E é sempre um trabalho muito difícil, há muitas críticas, há esse trabalho de campo, né? Eu estava até perguntando aqui antes de começar a entrevista como é que está o trabalho, o senhor falou 14 horas rodando por aí. Todo dia. Bom, e a nossa equipe de reportagem também acompanhando o senhor muito de perto em todos esses dias. Nesses primeiros 10 dias de campanha, o senhor anunciou a extinção de secretarias que sequer existem, como a LGBT e a juventude, desistiu de acabar com a Secretaria das Pessoas com Deficiência, chegou a ser hostilizado em 3 eventos de campanha, e teve até que lidar com uma repercussão negativa, porque o senhor pediu para não ser fotografado comendo. Como é que o senhor avalia esses tropeços aí de começo de campanha? Quer dizer, é realmente difícil fazer campanha política para um empresário como o senhor? Fabiola, faz parte do jogo. Isso campanha política não é um jogo fácil. É um jogo difícil, intenso, você tem adversários, tem apoiadores, faz parte do jogo. Isso eu entendo que é parte desse jogo. É a primeira vez que eu participo dessa experiência eleitoral. Estou gostando, quero te dizer que estou gostando bastante de fazer isso. É uma experiência enriquecedora, humana, muito intensa, mas muito, repito, muito enriquecedora. E faz parte, essas circunstâncias do toma aqui, toma canelada colar, faz parte do jogo. Já pode fotografar comendo, né? Já tirei várias fotos comendo pastel, coxinha. Qual foi esse incômodo inicial? Não, foi porque um dia eu estava almoçando, lá no Mercadão até, e tinha acho que uns 5, 6 fotógrafos, eu não conseguia comer com calma, era fotos e fotógrafos o tempo inteiro. Eu disse, olha, deixa eu comer, eu termino de comer e vocês fazem as fotos. Esse é um aperitivo do que é se tornar um político em São Paulo, né? Mas foi exatamente esse fato, viu, Fabiola? Não foi o fato. Tanto é que eu fiz várias e várias fotos antes e continuo a fazer, me alimentando. Esse final de semana mesmo, fui à feira, lá no Campo Limpo, comi pastel, tomei caldo de cana, não tem nenhum problema. Faz parte da campanha, tem que fazer isso também. Claro. Bom, hoje um dos assuntos na cidade é o impeachment, as manifestações contrárias ao impeachment, contrárias ao governo Temer também. Há muitas denúncias de abuso da violência policial, por exemplo, há relatos de pessoas machucadas, uma jovem que teria perdido o olho na semana passada, hoje a notícia de 26 pessoas que foram presas antes mesmo do início da manifestação. Qual é a sua análise sobre o comportamento da polícia e sobre essas manifestações aqui em São Paulo? Olha, Fabiola, eu entendo. Manifestações são legítimas, sempre, em qualquer circunstância, desde que sejam pacíficas. Sendo pacíficas, elas são legítimas e sendo também, de preferência, que não incomodem, interfiram fortemente na vida da cidade. Porque outras pessoas têm o direito de ir e vir, têm o direito de trabalhar, de acessar os hospitais, enfim, terem as suas vidas não interrompidas por manifestações. Mas sempre que elas são pacíficas, elas são legítimas. Não defendo violência por parte nem daqueles que se manifestam, muito menos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar, de maneira geral, tem se comportado de maneira adequada. Houve esse incidente com essa jovem que um estilhaço atingiu o seu olho direito, e lamentavelmente ela perdeu a sua vista direita. Não foi o primeiro, né? Já tivemos outros casos também de uma fotógrafa, inclusive ontem teve um jornalista da BBC Brasil também que foi agredido. Eu não defendo isso, mas a circunstância, é muito difícil você também diante de uma circunstância onde começa a violência, você ter ali um regramento para que não haja nada, não aconteça nada, vamos dizer, de errado, nem de uma parte, nem de outra. Eu não defendo isso e não acho isso um bom comportamento. Mas é preciso compreender que numa situação onde você tem 20, 30, 40 mil pessoas nas ruas, e uma situação de black blocs vão quebrando, vão destruindo, etc., a polícia tem que reagir. E ali as bombas de gás lacrimogêneo, as ações, às vezes provocam situações inadequadas como essa, que eu lamento bastante. Então, na sua opinião, a postura da polícia não está correta nesse momento? Não, eu diria que ela não está incorreta, mas ela pode ser aprimorada para evitar incidentes como esses. Tiago Barbosa tem perguntas do nosso ouvinte, Tiago? Exato. Candidato, a gente recebe algumas perguntas aqui de ouvintes, estou agrupando algumas. Por exemplo, o João Taxista que pergunta, o senhor candidato, a GCM vai ter um papel de polícia também? Vai participar da segurança pública? Qual vai ser o papel dela? E o
Márcio perguntando, mas eu acho que o governo do estado tem sido muito autoritário nessas manifestações. O senhor também pretende ser tão autoritário na gestão da cidade? Pergunta aqui o Márcio. Não. Eu vou responder primeiro o João, perguntando sobre a GCM, a Guarda Civil Metropolitana. João, a Guarda Civil Metropolitana vai voltar a ter o papel que já teve e não tem na gestão Fernando Haddad. Ela não é... São 6 mil servidores, são 6 mil agentes, Fabiola, que não estão a serviço da população, na defesa da população, nem do patrimônio público. Se estivesse, nós teríamos proteção nas escolas, nas UBSs, nas AMAs, nas AMEs, nas praças, nos parques. E não é isso que acontece. A própria CBN tem denunciado aqui quase todas as manhãs a falta de policiamento, por exemplo, nos parques públicos da cidade. E o que faz a GCM? Fica convocada pela prefeitura para multar, penalizar as pessoas, principalmente com as pistolinhas escondidos atrás de colunas ou em cima de viadutos. A GCM vai voltar a fazer aquilo para a qual foi formada e foi constituída, João. Defender o cidadão, defender a cidade, proteger o patrimônio. E em relação ao Márcio, eu não defendo violência. Aliás, violência não constrói nada, nem de uma parte, nem de outra. Defendo manifestações não violentas. E entendo também que os próprios manifestantes devem preservar. Ontem eu percebi até que os manifestantes, no domingo, procuraram isolar aqueles black blocs e aqueles baderneiros para que isso não pudesse criar uma situação de confronto e uma imagem negativa também dos movimentos legítimos de protesto. Mas temos que fazer isso em paz e também fazer a proteção em paz. A questão dele foi se o senhor vai ser menos autoritário que o governo de Geraldo Alckmin. Foi a pergunta eu não entendo o governo de Geraldo Alckmin um governo autoritário. Não é. Não é um governo autoritário. E logo eu não seria um governo autoritário também. Aliás, no seu plano de governo fala, né, que o senhor vai buscar ativamente a participação da sociedade civil nos assuntos municipais. Como é que vai se dar isso? Bem, primeiro com os canais, abrindo os canais, participando, conversando, dialogando. A sociedade civil ela é bem organizada em São Paulo, nos bairros, nas comunidades e também nas suas entidades, nas suas associações. Desde a associação comercial, Lions, Rotary, as associações de bairro. As comunidades se organizam bem em São Paulo, Fabiola. É preciso manter o diálogo permanente. E outra coisa, é preciso que o prefeito frequente a cidade. Não pode ser um prefeito de gabinete. Um prefeito de gabinete vive isolado. Uma das falhas do prefeito Fernando Haddad. Talvez se ele tivesse saído mais, frequentado mais a cidade, talvez não tivesse uma avaliação tão ruim como tem hoje por parte da população. Você precisa frequentar a cidade, ir ao encontro da população e não fazer isso apenas durante o período da eleição. Temos perguntas dos nossos comentaristas aqui. O Kennedy Alencar já conosco. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidato João Dória. Bom dia, Kennedy. Candidato, o senhor tem feito uma campanha na qual o senhor faz questão de dizer que não é político, mas empresário. Como o senhor lembrou, o seu pai, o João Agripino da Costa Dória, ele foi deputado do antigo PDC, o Partido Democrata Cristão, e foi cassado pela ditadura militar de 64. O senhor virou candidato do PSDB com o apoio decisivo do governador Geraldo Alckmin, que é um médico que fez uma longa carreira política. Portanto, a forte influência de dois políticos tradicionais na vida do senhor e na sua candidatura. Então, faço duas perguntas para o senhor, candidato. O senhor não está sendo contraditório e piorando a política ao demonizar os políticos? E não está iludindo o eleitorado com uma campanha que vende uma ideia equivocada de que dá para administrar uma cidade como se ela fosse uma empresa? Kennedy, primeiro sempre o meu respeito por você, um grande jornalista e por quem eu tenho profunda admiração. Primeiro, eu não demonizo os políticos, eu sempre digo, sou empresário, continuo sendo empresário na vida pública, gosto do que faço, sou um administrador, sou um gestor e entendo que isso que a cidade precisa neste momento. Não falo mal dos políticos, eu respeito, até porque não há democracia sem política, não há democracia sem legislativo, executivo e judiciário. E quanto à administração, eu desejo fazer uma administração eficiente na cidade de São Paulo e trazer a experiência privada, Kennedy, exatamente para a gestão pública. E percebo que a população também deseja isso. Majoritariamente, a população tem até uma certa repulsa. Entendo até que de forma injusta, porque coloca bons e maus dentro do mesmo caldeirão e faz uma avaliação negativa dos políticos de maneira geral. Não entendo que isso seja justo, até porque precisamos valorizar e respeitar os bons políticos e, evidentemente, afastar e declinar, vamos dizer assim, daqueles que são maus políticos e fazem as más práticas na política. Mas há, na sua maioria, gente boa dentro da vida pública brasileira. E eu vou respeitar sempre isso, mas serei um gestor
privado na vida pública. Agora, sobre administrar a cidade como uma empresa, como o Kennedy perguntou também. Com eficiência, mais do que com uma empresa, com eficiência, Kennedy. Você pode fazer uma administração mais eficiente, mais transformadora, mais inovadora, respeitando, evidentemente, a função pública, que é servir a população e, principalmente, Fabíola, servir a população mais humilde, a população que tem mais necessidade da presença pública, especialmente na saúde, na educação, na habitação popular, transporte público e, obviamente, em segurança. Bom, quando o senhor sempre fala, né, de enxugar o Estado, enxugar a Prefeitura, no mínimo possível, o senhor sempre fala em conceder à iniciativa privada alguns órgãos e fala muito sobre as parcerias público-privadas. E olhando até como um espelho o governo do Estado de São Paulo, a gente tem vários tropeços nessa linha e até mesmo com várias entrevistas que já fizemos aqui com o secretário de Transportes do Estado de São Paulo sobre a dificuldade com essas parcerias, né? Por exemplo, na construção de trens, de metrôs. Como é que o senhor vai lidar com essa situação? Até para que as empresas possam entregar o melhor. Como é que vai ser essa fiscalização? Como é que vai ser essa entrega do Estado para a iniciativa privada? Bem, Fabíola, as demonstrações positivas são muito maiores do que as negativas. Sempre pode haver algum erro. Isso é natural que possa existir. Quem faz está sujeito a errar. Mas praticamente todas as linhas de metrô a gente tem esse problema, né? A gente tem o atraso frequente das entregas, abandono de obras nós tivemos também. Mas isso não foi uma responsabilidade do Estado. Não, foi das empresas, mas, por exemplo... uma empreiteira que deixou de cumprir o contrato. A iniciativa privada que atua no lugar do Estado. Pois é, mas você tem as novas linhas todas feitas em PPPs e vão neste momento, no cronograma. Você está sujeito a isso, mas é sempre uma opção melhor você ter parcerias, concessões e até mesmo privatizações em áreas onde o Estado não tem competência adequada ou não tem recursos para fazer o que precisa ser feito para melhorar a condição e a eficiência do Estado. Vou te dar um exemplo positivo no governo do Estado, que eu tenho utilizado até em defesa da privatização do Parque AMB aqui na cidade de São Paulo. O governo Geraldo Alckmin fez uma concessão à livre iniciativa há 2 anos do Centro Imigrantes, o Centro de Exposições Imigrantes, que era do Estado, mal administrado, com baixíssimo resultado, aliás, dava prejuízo, fez uma concessão, ganhou um grupo francês, GL. Esse grupo tinha um prazo de 2 anos para fazer as reformas necessárias, ampliação, tecnologia, ar-condicionado, edifício, garagem, fez tudo em 1 ano e meio, encurtou o período em 1 ano e meio. Para 1 ano e meio. 400 milhões de investimento, Fabíola. Hoje, o Centro Imigrantes, que chama-se São Paulo Expo, atende às principais feiras do país, levou quase todas as feiras, as principais do AMB. O AMB perdeu 51 eventos no seu pavilhão de exposições, 72 eventos no seu complexo, a maioria exatamente para o São Paulo Expo, que, por uma gestão privada, hoje oferece eficiência, mais empregos, eles quintuplicaram o número de empregados, fizeram edifício garagem, fizeram a alça de acesso, desonerando o Estado e o município deste custo, colocaram ar-condicionado, tecnologia de primeiro mundo, valorizando uma iniciativa que gera empregos e oportunidades. Quanto mais feiras tivermos em São Paulo, mais empregos e mais oportunidades de negócio são gerados aqui. Esse é um exemplo positivo. Esse é o modelo que você quer seguir no AMB, né? Esse é o exemplo que nós vamos seguir do Pacaembu. No AMB. Vai ser vender o Pacaembu ou concessão também? Não, é até bom para esclarecer, Fabíola. Nós vamos fazer concessão ao setor privado. Nós não vamos vender o Pacaembu. Será uma concessão por tempo determinado, depois volta para a prefeitura. E Interlagos vender ou... Interlagos vender. Vender. Nós vamos por quanto? Quanto privatizar. Vale o Pacaembu? O Interlagos? Interlagos pode valer de 4 a 5 bilhões de reais. Isso significa 10% praticamente do orçamento do município, que, como você sabe, é de 54 bilhões. Como empresário, o senhor compraria Interlagos? Se eu tivesse oportunidade, compraria. É um bom negócio. O Interlagos pode ser um bom negócio. Eu tenho os dados aqui de Interlagos. A cada 4 anos, Fabíola, Interlagos representa como despesa direta da Prefeitura de São Paulo 339.792.000 reais. Os que estão nos ouvindo aqui, eu vou repetir, representa praticamente 340 milhões de reais de despesa. Então, o empresário vai comprar assim, para quê? Então, né, você dá tanta despesa assim? Não, mas o empresário tem um nível de gestão melhor que o setor público. É a mesma situação do Centro Imigrantes. Dava prejuízo, hoje dá lucro. E houve um investimento de 400 milhões de reais nesta concessão por parte de um grupo francês que ganhou a licitação. O complexo de Interlagos é a mesma coisa. Continuaremos a ter a parte do parque aberta ao público, só que com vigilância, com sanitários, com serviços, com iluminação,
vamos ter a reforma do autódromo, a reforma do cartódromo, não vai mudar a finalidade de Interlagos, ele não deixará de ser um centro voltado ao automobilismo, só que com administração privada, como acontece nos Estados Unidos e no Canadá, só para citar 2 exemplos, onde todos os autódromos são privados, eles não são públicos. E pergunto a você, a Fórmula 1, que eu defendo e acho importante, ela vai continuar. Quantas pessoas da população que mora em torno de Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo, pode pagar R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000 para assistir uma Fórmula 1? Provavelmente ninguém. Então, com isto, o dinheiro, os 340 milhões que são investidos ali a cada 4 anos, sobretudo para manter a pista adequada no padrão da Federação Internacional de Automobilismo, esse investimento será feito pelo setor privado. E os recursos, e aí eu finalizo, Fabíola, os recursos de 4 a 5 bilhões, onde serão investidos? Saúde, saúde, saúde e educação. Prioridade absoluta para a saúde e educação, que é o que a população precisa. Se você perguntar para a população da Zona Sul, onde fica o Autódromo de Interlagos, ou da Zona Leste, se ela prefere um autódromo onde ela não frequenta, ou postos de saúde, hospitais, médicos, medicamentos e boa qualidade na educação, eu tenho certeza que eles farão estas opções. Não, o mais difícil aí é um comprador, eu acho, nesse caso, né? O que não todo será, mundo diz. não será. 10h49, nós temos também a pergunta do professor Fernando Abruz, que já está conosco. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidato. Bom dia, professor. Eu queria fazer 2 perguntas, candidato. A primeira, se o senhor é favorável a ter organizações sociais na educação. E a segunda, qual a posição do senhor em relação ao Uber, que é um grande debate da cidade de São Paulo? Professor, respondendo pela ordem. Sim, sou favorável às OS na educação. Vejo de forma positiva. As OS já atuam nesta área, atuam principalmente na área de saúde e eu sou um defensor. Entendo apenas que é preciso ter uma agência reguladora para fiscalizar e dar o acompanhamento correto para ter certeza de que as metas, os programas estão sendo bem cumpridos pelas OS. Não só na saúde, mas como na educação e aproveito, professor, para lembrar que nós vamos lançar na nossa gestão as OS para a área do esporte também. Organizações sociais para a promoção do esporte para a população, especialmente nas comunidades. Sobre Uber, sou favorável, não sou contra o Uber. Quero esclarecer aqui também, não sou contra os taxistas, professor Fabíola e Tiago. São Paulo tem cerca de 36 mil taxistas, uma população trabalhadora, gente séria, gente dedicada, já na 4ª, 5ª geração, 3ª geração, mas não há como você ser contra a oportunidade, desde que regulamentada, como agora está, dos aplicativos, entre os quais temos o Uber, já um segundo aplicativo espanhol em operação aqui em São Paulo, e um terceiro nacional, que é o 99 Táxis, que está chegando, desde que esteja regulamentado. Que já paguem... tem também a Uzi Táxi aí também, já circulando dessa maneira. Então, aí já vem a 4ª. A Vaz tem 5. Mas o que fazer para que os taxistas não fiquem tão insatisfeitos? Porque o senhor começou, tem até esse receio, porque os políticos ficam com medo de perder o voto dos taxistas, né? Como o senhor falou, são 36 mil circulando por aí. É algo que é preocupante, claro que é. Agora, como não deixar os taxistas insatisfeitos, já que essa concorrência é tão gigante e, de certa maneira, é desleal ali com os taxistas que já pagaram uma grana para ter o seu táxi, tem um custo alto também? Fabíola, foi mal conduzido esse tema. A prefeitura demorou muito para abrir o diálogo e construir uma alternativa viável. E, obviamente, no início, sem regulamentação, o Uber fazia uma concorrência desleal aos taxistas. Isso é fato. Eles tinham razão de protestar lá atrás. A prefeitura demorou muito para regulamentar. Regulamentou, tá certo, fez o seu papel, mas demorou muito para fazer isso e gerou um conflito desnecessário entre taxistas e uberistas. Não havia necessidade de haver esse conflito. Os 36 mil taxistas, repito, merecem todo o respeito. Não, mas o que fazer agora, candidato? Por exemplo, obedecer a regulamentação. Então não vai mudar nada. Obedecer a regulamentação então, assim, e acompanhar o processo. O processo para verificar. A vida na prefeitura tem que ser orgânica. Você não pode imaginar que, tomada uma decisão, ela não possa evoluir, melhorar, aprimorar e corrigir certos fatos. Mas você impedir a população de usar um aplicativo, são milhares de pessoas que estão recebendo emprego, oportunidade de emprego. E quero dar um exemplo aqui para você. Semana passada encontrei um taxista num ponto, ele veio conversar comigo a respeito do Uber, um senhor educadíssimo, muito educado, me disse, olha, eu sei o conflito que houve, reconheço que a prefeitura também errou, mas quero dizer para o senhor o seguinte, eu tenho um filho que é uberista, que dirige um automóvel Uber. Ele é taxista, esse senhor, há mais de 30 anos, e ele tem um filho jovem, de 20, 21 anos,
que hoje dirige um automóvel Uber, complementa a renda da casa dele, do próprio taxista. Eu entendo que uma cidade com 12 milhões de habitantes possa ter várias oportunidades competitivas, reais, desde que legalizadas. Espaço para todos. Exato. Temos perguntas também aqui do nosso comentarista, Gilberto de Menstein, conosco ao vivo. Olá, de Menstein, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Oi, Gilberto, bom dia, prazer em falar com você. Então, você tem colocado o Poupa Tempo como uma das referências para a sua gestão como prefeito. É verdade. Minha pergunta é bem simples. Quando a gente vai tirar um passaporte, a gente chega lá, marca o horário, 10 horas é atendido. Quando vai tirar um documento no Poupa Tempo, marca um horário, você não atrasa nem 5 minutos. Minha pergunta é simples, por que isso não pode acontecer num centro de saúde? Por que com tantos aplicativos, eu estou pegando o tema que você está colocando agora, tantos aplicativos de geolocalização, de banco de dados, precisa ainda existir uma fila desumana para as pessoas? Ou seja, não dá para acabar com a fila no setor público apenas usando o que existe de mais rudimentar na tecnologia da informação, a começar no centro de saúde? Gilberto, eu também queria aproveitar para dizer aquilo que eu sempre falo quando te encontro, a minha admiração que tenho por você, de muitos e muitos anos. Você tem toda a razão. Poupa Tempo é a referência padrão do serviço que nós desejamos para a prefeitura. Tanto que eu tenho falado muito disso. O nosso padrão de serviço público para a prefeitura será o padrão Poupa Tempo. Tudo funciona no Poupa Tempo. Não há pessoa que, nos ouvindo agora, que tenha utilizado um serviço do Poupa Tempo tenha sido frustrado, tido um mau atendimento, um mau serviço, uma pessoa que tenha sido rude ou que o horário combinado não tenha sido rigorosamente cumprido e o seu documento entregue dentro do prazo determinado, ou no próprio Poupa Tempo ou através do correio. E é esse padrão, Gilberto, que nós desejamos para a Prefeitura de São Paulo. E você tem toda a razão. Não há razão para a situação da saúde viver essa penúria, é dramático isso, é um problema dramático. Só não é pior porque o Estado acaba suprindo as deficiências da Prefeitura. Eu lamento muito. Eu até tenho uma relação republicana com Padilha, que é o secretário de saúde do município. Nunca escondi essa relação fluida com ele, mas ele assumiu já a situação de debacle na saúde do município. O prefeito agiu mal, tratou mal, enfim, não foi eficiente nessa área. O que já era mal ficou péssimo. Hoje a situação de saúde é o problema mais grave. Aliás, é o que vai... Mas como exemplo, o senhor traz o que a saúde do Estado oferece, que também é muito criticada. Não, mas a saúde do Estado é bem melhor do que a do município. Mas vamos ao ponto que disse o Gilberto. Primeiro, nós temos que ter os aplicativos, tecnologia. Não faz sentido mais você ter prontuário de papel. A pessoa, cada vez que vai no pronto-socorro, na UBS, na AME ou na AMAS, você tem que ficar preenchendo papel. Isso é uma coisa do passado, século XIX, isso não é nem o que século muitos XX. candidatos têm falado isso, né, do prontuário eletrônico. Até pesquisando sobre isso, pesquisando isso, falando com especialistas na área de saúde, isso é algo que a gente fica falando para o prontuário eletrônico, para colocar isso em prática, é um custo altíssimo, há um movimento enorme. Qual seria o custo disso? Porque não é apenas o custo do cartão, é o custo de todo um sistema que tem que ser colocado, e não só na rede municipal, mas na rede de todo o SUS, né? Qual é o custo disso? É o custo da eficiência. Tem que ter eficiência. O custo não é alto. Primeiro que na nossa proposta, vamos usar o cartão SUS. Não vamos criar um outro. Claro, vamos usar o cartão que já existe. Não, mas eu digo para informatizar todos os sistemas, como você vai interligar tudo isso? Atitude, iniciativa, gestão, é o que falta na prefeitura. Não falta dinheiro para a saúde. 9 bilhões de reais é o orçamento para esse ano, Fabiola. É muito dinheiro. Falta gestão, eficiência de gestão para a saúde. Então, o prontuário eletrônico tem que existir. Isso é de uma obviedade clara. Candidato, o cartão SUS, você não precisa tirar outro cartão, gastar outro... Tem perguntas do nosso ouvinte aí pra gente... Só para, nessa área da saúde, o Godofredo, que é morador da cidade de Tiradentes, ele explica que a grande dificuldade que tem lá na cidade de Tiradentes é a falta de médicos, por falta de segurança. Como levar a segurança, se tem aí por trás aí a história, ele faz aqui uma relação com o PSDB, a falta de segurança no estado como um todo? Godofredo, você tem razão. A cidade de Tiradentes sofre muito. Aliás, a zona leste da cidade de São Paulo sofre demasiadamente com o problema de saúde. Eu acabei de mencionar, Godofredo, aqui no início da nossa entrevista, que a Guarda Civil Metropolitana tem 6 mil agentes. A Guarda Civil Metropolitana não faz a proteção das UBSs, não faz a proteção das AMAs, não faz a proteção das AMES. Eu fui visitar as UBSs e tenho conversado, e gente valorosa, inclusive, eu queria ressaltar aqui, funcionários públicos municipais valorosos e dedicados. A queixa deles maior, por isso é que não funciona de noite. A maioria não funciona à noite porque não tem segurança. Então a segurança vai ser com a GCM? Claro, tem que ser. Tem 6 mil agentes.
treinados para isso, são treinados por policiais militares, tem que fazer a segurança para garantir ao Godofredo e às famílias da Zona Leste de São Paulo o direito de acessar essas unidades, inclusive à noite, e colocar o funcionamento 24 horas por dia. Bom, vamos fazer As pessoas humildes, as pessoas simples, Fabíola, em várias áreas da periferia de São Paulo, só podem ficar doentes de dia, porque de noite não tem atendimento. Bom, vamos fazer um ping-pong aqui pra gente saber também sua opinião sobre outras coisas. Algumas até o senhor já disse aqui, mas acho bom a gente reforçar. Paulista aberta para as pessoas, fechada para os carros. Vai continuar ou fechar? Vai continuar. Sim. A proposta Sim. funcionou bem? Okay. Sim. Redução de velocidade. Nas marginais, nós vamos mudar. Nos demais, nós vamos manter e vamos observar o sistema também. Lembra que eu te disse? A prefeitura é algo orgânico. Sim ou não, candidato, Vou por responder. favor. Nas áreas, nas marginais, vai mudar, para ficar claro. Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, muda na semana seguinte, para 90, 70 e 60, de acordo com o Código Nacional de Trânsito. Inspeção veicular, sim ou não? Sim, a favor, gratuitamente. As pessoas já pagam em PVA. Tem que ter. Operação Braços Abertos na Cracolândia. Não, muda também o mais rápido possível, um fracasso. Flexibilização da lei Cidade Limpa, já que o senhor é um publicitário, volta a publicidade em São Paulo? Nós vamos olhar isto. Nós temos, a publicidade pode ser justificada quando ela atende o interesse da população. Os pontos de ônibus, por exemplo, foi um ganho sim ou qualitativo. não, candidato? Vamos lá. Foro privilegiado. Nesse caso, nós temos que avaliar. Foro privilegiado, o senhor é com a favor ou contra? Para quem? Foro privilegiado para os políticos, né? Eu sou contra. Contra. Doação de empresas para campanha eleitoral. Sou a favor. A favor. Não funciona do jeito que está. Pedágio urbano. Não. Uma qualidade e um defeito seu. Qualidade, eu sou uma pessoa justa, sou criteriosa. Um defeito, eu sou obstinado, absolutamente obstinado. Sou determinado. Isso é defeito, determinação? Sob certo aspecto, sim. Porque eu não largo nada, não deixo nada, não desisto de nada.